Machuca, machuca, machuca com vontade, então machuca. MC Pipoquinha. O que dizer sobre MC Pipoquinha que ninguém tenha dito? Na verdade, todo mundo está falando sobre essa moça porque ela tem gerado muita polêmica com os seus shows, suas músicas e também as suas declarações nas redes sociais. Quanto às músicas dela, não tem muito o que falar. Ela é funkeira e quando se trata de musicalidade, todo mundo sabe que o funk é extremamente pobre. Só que o problema é que você não pode criticar isso diante de um fã de funk. Você pode falar mal de qualquer estilo que a pessoa não vai gostar, mas tudo bem. Agora, no caso de falar mal do funk, é um pouco complicado. Tanto que o Lorde Vinheteiro, o cara é um artista. O cara é um artista, ele incorpora um personagem. Aquilo que ele apresenta em programas de TV, podcasts e tal, é um personagem. E no personagem dele, um dos pontos mais hilários é quando ele começa a falar mal de funk, que são ondas sonoras, são fezes em formas de ondas sonoras e muitas outras coisas que ele fala para satirizar o estilo musical. Ele diz que funk nem é música e difícil dizer, é até difícil você classificar o funk como música, mas vamos entender que ele é. Como música, o funk indiscutivelmente é ruim. E expondo isso, os caras foram até mesmo ameaçar ele. E ainda um monte de gente correndo porque ele não bateu de frente com os caras. Os caras maior do que ele, eles estavam em maior número, ameaçando o pobre do vinheteiro. Você acha que ele era trouxa de meter as caras com eles? De maneira nenhuma, ele fez o correto, ele não fez nada. Você tá em menor número, você tá em desvantagem, vai querer dar uma de herói pra tomar uma surra ou sofrer algo pior? Agora, tem que ser realmente um ser bestial para não apenas ouvir funk, gostar de funk, mas você ameaçar outro ser humano por causa de uma porcaria dessas. Musicalmente falando, MC Pipoquinha não tem nada de bom, não tem nada a acrescentar. Como disse o Regis Tadeu todo mundo critica porque ele é chato pra caramba, mas a chatice dele consiste em falar verdades que muita gente não tem coragem de falar na mídia mainstream. É por isso que quando ele ia em programas de TV, quando ele estava no programa do Raul Gil, ou era convidado de algum outro programa, era jurado de show de calouros, essas coisas, ele tecia críticas aos participantes e também artistas já atuando profissionalmente. Artistas que já estavam começando a ter alguma notoriedade, ou mesmo artistas que eram famosos, artistas do momento. E o simples fato dele falar verdades que são inconvenientes faziam ele ser considerado chato. Eu vou ser chato aqui também, porque funk realmente, musicalmente, é horrível, é uma porcaria. E todo mundo sabe disso, mesmo o funkeiro que não admite. Agora, MC Pipoquinha, como disse o Regis, não serve pra nada musicalmente falando. Agora, deixando de lado a parte da música e entrando no show, porque o show é um espetáculo audiovisual. A música é a parte auditiva. Agora, a parte visual tem a coreografia, figurino e tudo mais. Nessa parte, essa moça, assim, é coisa absurda o que a gente tá ouvindo falar dela e o que estão compartilhando. São coreografias que simulam cenas de pura lascívia, de coito mesmo, de intercurso sexual. Algo terrível. Só que ela não é a primeira a fazer isso. Aliás, o funk não é o primeiro estilo a fazer isso. Musas pop como Madonna, como Britney Spears, Beyoncé, já usaram seu corpo para gerar engajamento, para atrair pessoas, para fazer dinheiro. Isso é a coisa mais antiga do mundo. Mulher usando o corpo para ganhar dinheiro é a coisa mais antiga do mundo. E até mesmo mulheres que têm talento vocal, como divas do pop, usam desse artifício. Imagina uma moça que não tem aquele talento vocal todo. E se ela tem, esse talento está ocultado por trás de um estilo musical que não valoriza o talento de ninguém. Pois é, a moça também está fazendo isso. E não importa que ela diga que é uma moça de família e que faça uma oração no meio do show, de joelhos dobrados. Não adianta, gente. O que prova se você é de Deus ou não é de Deus
não é fazer uma oração em público. Inclusive, Jesus recriminou os escribas e os fariseus do seu tempo porque faziam longas orações, faziam orações nas praças, em público, e adoravam ser saudados pelos homens. Mas, quando a gente orasse, Jesus disse que deveríamos entrar em nosso quarto, fechar a nossa porta e falar com o Pai em oculto. E o Pai que nos vê em oculto nos abençoaria publicamente. O processo que essa moça está fazendo é ao contrário, né? Então, gente, isso não prova que ela seja uma moça boa e de família. Em termos de moralidade, ela tem feito o que ídolos do rock fizeram no passado, o que musas pop fizeram no passado e fazem até hoje, e o que muita gente do meio do rap também faz, também fez. Então esse meio musical, moralmente falando, é podre. Sempre foi e sempre vai ser. E não apenas da música, atores também. Gente, é uma influência terrível para nossa juventude. Então, meu amigo, nada de novo no front em relação a isso daí. Mas outra polêmica dela foi quando ela foi criticar uma professora, eu não sei nem qual foi a treta. Eu só sei que ela disse que em meia hora ela ganha, sei lá quantos mil, mais de 80 mil, eu acho, que ela ganha com meia hora daquele show bizarro que ela faz. Enquanto que um professor ganha um salário ridículo, muito menor do que o salário da funkeira. Pois é, amigos, isso prova o quê? Que a funkeira tem mais sucesso que um professor, que ela é mais útil e mais importante para a sociedade do que uma professora? Não, prova apenas que a nossa sociedade tem valores totalmente invertidos. Uma pessoa honesta, trabalhadora, decente, um cara que recebe troco a mais e devolve, a nossa sociedade considera um trouxa. A mulher que espera o marido ir trabalhar e recebe o amante no lugar dele é considerada esperta. E o marido traído é chamado de corno, é o trouxa. Então a gente vive numa sociedade que exalta o que é errado e que deprecia aquilo que é bom. Uma professora, olha, de todas as profissões que existem, talvez essa seja a mais importante de todos. E muitos, sem saber, estão sendo professores. O cara que é pedreiro e tem o seu servente e ensina ele o serviço, está servindo de professor. Agora tem o professor que é pago unicamente para ensinar. É a profissão do professor. E essa profissão é tão importante que qualquer outra profissão depende dela. Todas as profissões de nível superior dependem dela. Todas as profissões de nível técnico, nível médio, dependem da profissão do professor. Se você não tem um professor, ninguém aprende nada, a não ser através de tentativa e erro, que é a maneira mais demorada e mais difícil de se aprender alguma coisa. A função do professor é encurtar o máximo possível a distância entre você e o conhecimento. E a função de uma funkeira é encurtar o máximo possível a distância entre você e a imoralidade sexual. Você e o mundo bizarro das paixões infames e bestiais. Agora eu pergunto, qual das duas é mais importante? Uma mulher que não tem outro talento a não ser mostrar a bunda e ficar rebolando, parecendo uma lagartixa dançando quando você corta o rabo dela? Ou uma pessoa que dedicou anos da sua vida para aprender como ensinar outras pessoas? Me diga você, quem tem um trabalho mais importante? Então, no fim das contas, o que dizer sobre MC Pipoquinha? Ela é só uma entre tantas outras funkeiras. Está se destacando mais porque o seu nível de perversão tem sido apresentado como maior do que o das outras. Talvez ela não seja assim, como eu posso dizer, tão piranha como outras funkeiras ou outras musas pop. Talvez não seja, mas a propaganda que está se fazendo a respeito dela é justamente essa daí. O que dizer? Nada de novo do front. É mais uma mulher usando o corpo para ganhar dinheiro e atenção e mais um séquito de zumbis, mais um séquito de fãs zumbis que não tem cérebro e que seguem essas pessoas como se fossem verdadeiros deuses, enquanto que o verdadeiro Deus não é adorado, não é servido, não é admirado e não tem um monte de gente nas redes sociais defendendo ele com unhas e dentes. Mais uma prova da inversão de valores. É isso aí, galera. Que Deus nos abençoe.